Fala, meus queridos alunos. E aí, pessoal? Vamos estudar aí o nosso par diferencial. E essa videoaula aqui é só para mostrar para vocês que isso aqui não é um bicho papão não, tá? Mas vocês têm que ter alguns conceitos básicos sobre par diferencial. Primeiro, saber o que são resistores de degeneração. Eu estou citando o caso aqui de um amplificador com par diferencial duplo. Você observa que tem melhorias que podem ser feitas e com isso você tem uma estabilidade melhor do par diferencial. Então vamos começar analisando somente um para vocês entenderem. Nesse ramo aqui a gente tem o nosso long tail, tá? Ou temos uma fonte de tensão regulada, estabilizada. Então com isso eu consigo uma fonte de corrente constante também por par diferencial. A vantagem de você ter uma fonte de alimentação estabilizada, regulada, é que você pode aplicar tensões mais elevadas no amplificador, tipo 90 volts, e aqui ser alimentado com 15 volts, mais ou menos 15 volts no caso, né, do nosso long tail. Um detalhe específico é que nessa topologia de par diferencial, né, duplo diferencial, você consegue fazer ajustes, consegue colocar espelhos de corrente e consegue ter um equilíbrio no nosso par diferencial. Um detalhe é que nesse sistema aqui, você tem que perceber que aqui não trabalha com tensão, trabalha com corrente. Então, o que é que acontece com o par diferencial? Aqui é a entrada de áudio, ok? Tanto vai para um quanto o outro. E no nosso NFB também é interligado. O NFB é o Negative Feedback, ou seja, é como você controla a corrente nesse estágio. Esse ponto daqui, que vai para o VAS, tanto 1 quanto 2, é onde ocorre o fenômeno da transcondutância. Aí sim, cada um vai ter que trabalhar com a tensão máxima do amplificador. Então os transistores nessa etapa aqui, ele tem que suportar a tensão de operação completa, ou seja, se você tiver 90, você de ponto a ponto vai ter 180, então o transistor tem que suportar, cada transistor do seu VAS tem que suportar uma tensão de 180 volts. Então recomenda-se que tenha um acréscimo em torno de 200 volts, 250 volts, que é a faixa de alguns transistores que você encontra em nosso mercado. Então, para vocês entenderem, o nosso par diferencial aqui equivale a duas válvulas, correto? Quando uma abre com a polarização aqui da base desse transistor, a outra tem que ter o retorno. E isso existe uma diferença de 180 graus de a condição de um para outro. Então, o equilíbrio dinâmico de faseamento tem que ser menor do que 180 graus, ok? Então, o amplificador ele tem que ter uma fase no máximo de 120 graus para ele funcionar adequadamente. Porque se ele tiver uma defasagem muito grande, um faseamento de 180, você vai ter uma redução da qualidade do amplificador em relação à faixa dinâmica de operação. Então o detalhe da coisa é o seguinte: você trabalhar com duplo diferencial, que aí você tem um resultante de equilíbrio dinâmico em torno mais ou menos de uns 60 graus de defasagem. Então é por isso que às vezes a gente tira o sinal para fazer a realimentação do outro amplificador para você ligar em ponte nesse ponto aqui, tá? Então através desse ponto aqui do NFB, você realimenta a entrada de sinal do outro amplificador. Okay? Tem um resistor que a gente limita a corrente, né, que vai para o ponto de entrada do outro amplificador, para que você tenha uma equivalência e um equilíbrio na forma de onda, e você tem um equilíbrio também na parte de compensações, ok? Então vamos entender dois pontos aqui. O primeiro ponto, gente, deixa eu pegar uma caneta. A caneta estava aqui, está aqui.
O primeiro ponto é entender que essa fonte aqui de tensão vai provocar uma fonte de corrente constante. Então aqui normalmente você tem o que? Você tem o diodo Zener. O diodo Zener é um tipo de semicondutor que quando você atravessa uma corrente, o que acontece, como é que funciona o diodo Zener? Ele tem um valor Zener, vamos supor de 15 volts, ok? Então é como equivalente a tivesse os diodos ao contrário, tá certo? O diodo Zener, ele se comporta como um diodo, ele é formado por diodos convencionais, né? Mas no sentido reverso. Ou seja, aqui você tem queda de tensão de 0,6, que você multiplica pelo N. Ou seja, se você colocar aqui uma quantidade de X de diodos, você consegue ter um diodo Zener. Então, voltando para o diodo Zener, quando você trafega uma corrente nesse sentido, ele vai dar queda de tensão, e se a tensão ultrapassar a tensão Zener, ele vai fazer o que? Ele vai queimar essa energia, ok? Normalmente a gente tem um resistor que vai fazer o que? Vai controlar a corrente, ou seja, se a tensão aqui for 30, aqui nesse ponto vai ter 15 volts, e os outros 15 vão estar sendo queimados aqui, efeito Joule, que é a temperatura. Então é assim que funciona. O outro fenômeno que é interessante para amplificadores é que aqui você tem que colocar um capacitor de poliéster. Não utilizem capacitores eletrolíticos pelo efeito indutivo que eles aplicam no circuito. Então a função desse capacitor é reduzir o ruído provocado pelo diodo Zener. Ok, gente? Então isso aqui é uma dica importantíssima quando você quer estabilizar o par diferencial. Atacar nesse ponto aqui. Se você vê por algum acaso um amplificador que tenha somente um diodo Zener lá, no long tail, você vai colocar um capacitor para filtrar, além da filtragem que ele vai ter aqui. Um capacitor de eletrolítico, capacitor eletrolítico. Então, a função desse capacitor eletrolítico aqui é você ter uma estabilidade melhor na parte de ripple. Então, um circuito ideal para você ter, adaptando com o diodo Zener, vou fazer somente um polo, tá, gente? Então, faz de conta que aqui é o GND, nosso resistor limitador de corrente, certo? Aqui eu tenho um diodo e aqui eu tenho os capacitores eletrolíticos. Aqui eu tenho outro capacitor eletrolítico. Um detalhe, o capacitor, para tirar o ruído, ele tem que ficar aqui. E também em cada capacitor eletrolítico tem que ter um capacitor para você tirar o fator indutivo aqui, ou seja, deixar essa região aqui a mais linear possível, imune a ruído. Por isso que a gente chama essa etapa aqui de filtro de linha, ok? Então tá aqui o nosso capacitor, o nosso diodo. Então a partir daqui eu tenho a tensão referente estabilizada, no caso aqui se fosse 15 volts, uma tensão de 15 volts alimentando o par diferencial. Então essa tensão aqui ela não pode variar. Se ela variar, ela vai mudar a corrente de todo o circuito do par diferencial. E com isso você vai ter perda de qualidade e inserção de ruído no par diferencial. Muitas pessoas utilizam transistores tipo BC. Essa linha BC é uma linha excelente para trabalhar, porque ela tem um ganho excelente também, só que a tensão dela é de no máximo 80 volts, no caso dos BC 556, 546.
Então, se vocês utilizarem esse tipo de long tail para o par diferencial, você vai ter uma garantia que você vai ter uma corrente X e X estabilizada, ou seja, ao decorrer da amplificação ela vai manter uma corrente fixa aqui, porque a partir do momento que você joga um sinal aqui, a tendência da energia, né, é passar por aqui e ir para o outro polo, ok? Então a gente tem que analisar também um fator de polo dominante, que depois eu vou explicar mais detalhadamente, que é uma coisa que é utilizada muito em projeto, mas para a técnica é importante você estabilizar a corrente que vai para o par diferencial, porque aqui você trabalha com corrente, tanto um quanto o outro. Quem trabalha com tensão, né, que faz, ele passa de corrente para tensão, que é a transcondutância, são nos VAS, que é a etapa do amplificador que tem o maior ganho. Então, gente, se vocês quiserem dominar aí o assunto, basta você assistir essa aula aqui, que é uma aula bem legal para você tirar dúvida, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Esse amplificador é um Mark Audio, que eu vou explicar para vocês depois, na videoaula que está subindo também sobre o Mark Audio MK2000, as melhorias que a gente pode implementar. Observe que ele não tem estabilidade no par diferencial, ou seja, o único fator que faz a estabilidade do par diferencial é você manter a fonte sempre estabilizada. Então, fora isso, o amplificador ele é falho nesse sentido. Então você pode melhorar tirando aqui a tensão desse ponto aqui, estabilizando com uma fonte de corrente constante, um CCS, ou você botando a fonte de tensão constante, botando uma tensão regulada. Você observa que ele só usa o resistor, ou seja, se a tensão aumentar aqui, vai aumentar aqui a corrente, e isso vai destabilizar o par diferencial. Então esse é o segredo, gente, de um bom amplificador. Vocês observem que nos signos tem um diodo Zener lá alimentando os pares diferencial. Por isso você pode usar, nesse sentido aqui, os transistores de maior ganho e uma tensão reduzida, ou ter mais ou menos 60 volts, que é o básico, né, que a gente sempre vê na maioria dos amplificadores. Então seria mais ou menos isso aqui. No caso desse tipo aqui, ó, se você aumentar a tensão de amplificação, né, do amplificador para ter mais potência, você vai inserir mais corrente no seu par diferencial, e com isso você vai ter a instabilidade do seu par diferencial, vai trabalhar forçado, e aí vai ter uma corrente superior que ele pode suportar, e com o tempo você vai danificar o seu amplificador, dando aquele ruído que você sempre vê aí, né? Então é isso aí, pessoal, um abraço, obrigado meus alunos por acompanhar os nossos vídeos. A gente está batalhando aqui para trazer vídeos realmente interessantes para vocês, que vocês possam aproveitar ao máximo, e com isso ter uma aula espetacular aí para vocês, tá certo? Então aguarde o vídeo do MK2000, né? E vocês vão entender melhor como isso aqui funciona, e eu vou dar dica como vocês podem fazer a melhoria dessa etapa aqui, ok? Então vamos que vamos, pessoal. Um abraço e até a próxima.